Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração ontem, quando fui fazer meu devocional, em 1 Samuel, capítulo 30, e ali fala o seguinte: Aconteceu que no terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo faltava apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: De quem você é? De onde você vem? O moço egípcio respondeu: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tornaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então
Levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproxima dos 200 homens, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que tinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então, todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: Meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também parte dos que ficaram com a bagagem. Eles receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isto foi estabelecido por estatuto e direito de Israel até os dias de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades de Jerameelitas e dos queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Eu, quando li esse texto, algumas coisas me chamou a atenção e é essas coisas que eu quero compartilhar com vocês agora. Coloquei aqui lições que eu aprendo com Davi em 1 Samuel, capítulo 30. A primeira coisa que eu aprendi com Davi é que ele se reanimou em Deus. Quando Davi ele volta ali para a cidade onde eles estavam, ele vê só destruição. Ele vê tudo que foi queimado, ele vê que suas esposas e seus filhos foram levados, né, que eles haviam sido capturados. E era muito comum que quando invadiam as terras, eles matavam todo mundo. Então imagina a cabeça de Davi, né, pensando que eles poderiam estar todos mortos. O desespero no coração dele quando ele chegou ali e viu tudo aquilo. Levaram tudo que eles tinham, inclusive as pessoas que eles amavam, né? E a Bíblia diz que a tristeza dele, das pessoas ali, daquele lugar, era tão grande que eles choraram até perder as forças. A primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente tem que trazer para nossa vida, é que cristão sofre também. Cristão chora também. Não é errado um crente, um cristão sofrer. Não é errado um crente, um cristão chorar e se deprimir. Nós somos humanos. E como humanos, nós somos munidos de emoções. Às vezes, nós vamos chorar até perder as forças. Até perder as forças. E o interessante é que Davi, em um momento ali desse texto, fala que ele se revoltou contra Deus. Mesmo diante de todo aquele sofrimento, e ele ainda estava sendo ameaçado porque aquele povo ali da cidade, os guerreiros que estavam com ele, que chegaram com ele ali e viram toda aquela devastação, se revoltaram contra Davi, colocando nele a culpa e queriam apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para o colo do Senhor. Ele se reanimou em Deus. E essa é uma grande lição que nós devemos trazer para as nossas vidas. Quando vierem as lutas, as provações, é para Deus que nós precisamos correr. É para Deus que nós devemos buscar o refúgio e desabafar e reanimar.
buscar forças em Deus. É isso que nós devemos fazer. Eu creio que naquele momento, Davi ele trouxe à memória dele quem Deus era, quem Deus é. Ele trouxe à memória dele tudo que Deus já havia feito na vida dele, através dele. E quem ele era em Deus e quem Deus era para ele. E eu creio que Davi, ele trouxe à memória e pensou o seguinte: se Deus permitiu essa situação, é porque ele tem um propósito nisso. E ele se reanimou no Senhor. Ele foi em busca desse propósito. E nós precisamos entender que tudo que Deus permite nas nossas vidas, Ele sempre tem um propósito. Sempre há um pra quê de Deus. Às vezes não vai ter porquê, né? Às vezes não vamos ter respostas dos porquês, mas vai ter o pra quê. Pra quê? E a segunda lição que eu aprendo é que antes de tomar uma decisão no calor das emoções, Davi consultou ao Senhor. Ele consultou o Senhor. E no verso 8, né, ele pede ali uma estola sacerdotal. E ele vai diante de Deus e ele pergunta: Senhor, o que eu faço agora? Eu devo perseguir? Eu devo ir atrás? E o Senhor fala: pode ir atrás que você vai ter vitória. Né? E quantas vezes, né, nós agimos de cabeça quente, sem perguntar para Deus o que a gente tem que fazer. A gente começa e vai com a cabeça quente, tomando decisões, fazendo o que a gente acha que tem que ser feito, e nem sempre é a vontade de Deus. Davi não, ele só agiu depois que ele ouviu a voz do Senhor, falando para ele o que ele tinha que fazer. Mas muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, movidos pela raiva, pela angústia, pela ansiedade, e no meio daquele turbilhão de emoção, a gente age e bate com a cara na parede. E a gente estraga tudo, fica pior. Mas Davi não. Ele perguntou para o Senhor. E o Senhor orientou ele. Terceiro tópico, terceira coisa que eu aprendo com Davi nesse texto é que Davi ele se compadeceu dos mais fracos e dos cansados. No verso 21, 24, que a gente leu ali, fala sobre isso, né? Que mesmo aqueles que não conseguiram lutar com ele o tempo todo, ao lado de Davi, o tempo todo, eles ficaram para trás, porque eles não aguentavam mais nem andar de tão cansados que eles estavam. E Davi, ele se compadeceu dessas pessoas. Alguns, quando ele volta, né, com tudo que eles conquistaram e com tudo que eles pegaram de volta, eles foram dividir esses despojos, porque eles foram até lá, aquela terra, buscaram suas esposas, seus filhos e pegaram tudo de volta e ainda pegaram mais coisas ali daqueles inimigos. E quando foi para dividir entre eles, alguns que foram com Davi lá, lutaram e tudo, falou: não, esse povo que ficou para trás, a gente não vai dar nada para eles não, eles não foram lá, não lutaram com a gente. Mas Davi se compadeceu deles. E Davi dividiu em partes iguais, tanto para os que foram até o fim, e tanto para os que ficaram pelo caminho. Por algum motivo, ele também dividiu. Davi não cobrou nada deles. Davi não comparou eles com os outros. Davi não diminuiu eles. Mas Davi honrou eles igualmente. Gente, nas nossas vidas, a gente precisa aprender isso. Tem pessoas que elas vão conseguir lutar com a gente até o fim. Mas tem pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa vida, mas que por algum motivo elas não vão conseguir. Por algum motivo elas vão ficar pelo caminho, elas vão se cansar, elas vão se desanimar, e não cabe a nós cobrar delas, julgá-las, abandoná-las. Mas nós precisamos se compadecer dessas vidas, reconhecer o que elas fizeram por nós um dia e honrar a vida delas. Quarto tópico,
Quarta coisa que eu aprendo é que Davi, ele honra os mais velhos, os anciãos. Nós precisamos honrar os mais velhos. Nós precisamos honrar os nossos pais da fé, os nossos mentores e até pessoas da nossa família que são mais velhos. Nós precisamos honrá-los. Davi, ele se lembra dos anciãos, ele leva presentes para eles, ele leva parte dos despojos para os anciãos. E assim também deve ser na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser gratos pelas pessoas mais velhas que um dia investiram nas nossas vidas, que nos ensinaram, que nos educaram, que nos criaram, ou aqueles pais na fé que estão conosco há tanto tempo e que investiram orações nas nossas vidas, pessoas com quem nós nos inspiramos e aprendemos. Nós precisamos honrar a vida deles. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra ela possa trazer frutos na minha vida e na sua, e que Deus abençoe você, sua família, e em nome de Jesus.